turma, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Alex e a nossa aula de hoje, Química, nós vamos abordar mais algumas classes de hidrocarbonetos. Então, o que nós vamos trabalhar na nossa aula de Química hoje? Vamos falar dos alcadienos, vamos apresentar sua definição, conceito, fórmula geral dos alcadienos. Também vamos falar dos cicloalcanos e dos hidrocarbonetos aromáticos, nomenclatura, conceito e alguns exemplos. Bom, os alcadienos. Os alcadienos são hidrocarbonetos, hidrocarboneto, lembrando, são compostos orgânicos que apresentam somente carbono e hidrogênio. Então, os alcadienos são hidrocarbonetos que vão apresentar na sua cadeia duas ligações duplas. Eles apresentam uma cadeia aberta, mas com duas ligações duplas. Lembrando, se tivermos apenas uma ligação dupla, eu tenho um alceno. Duas ligações duplas, alcadienos. Exemplos de alcadienos, aqui, ó. Em todos os casos, em todos os exemplos, vocês podem visualizar a presença de duas ligações duplas. A fórmula geral dos alcadienos, ela vai ser CnH2n-2. Ou seja, eu vou ter o dobro de hidrogênios menos 2 em relação a carbonos. Então, um alcadieno que apresenta 3 carbonos, C3, ele vai ter quantos hidrogênios? O dobro menos 2. O dobro de 3, 6, menos 2, 4. Então, a fórmula molecular de um alcadieno de 3 carbonos, C3H4. Se tivermos 4 carbonos, como será a sua fórmula molecular? 4 carbonos, C4, o dobro, 8, menos 2, 6, C4H6. Certo? Bom, e a nomenclatura? Nomenclatura dos alcadienos. Então, segundo a IUPAC, que é o órgão internacional que aborda as regras de nomenclatura, estipula as regras de nomenclatura dos compostos orgânicos, vai ser prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos, e a numeração, a localização dessas ligações duplas, mais a terminação de eno. Então, se eu tenho 4 carbonos e as ligações duplas, como nesse caso, elas se encontram nas extremidades. Então, eu vou numerar a cadeia como as extremidades. As ligações duplas estão nas extremidades, eu posso começar a numeração, tanto pela direita quanto pela esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Bom, 4 carbonos, but. Aqui está escrito buta. O A ele é acrescido para ficar foneticamente correto. Então, buta, mas eu tenho 4 carbonos, prefixo para 4 carbonos. A primeira ligação dupla, ela se encontra entre os carbonos 1 e 2, menor número 1. E a outra ligação dupla, ela vai se localizar entre os carbonos 3 e 4, menor número 3. Então, a primeira entre 1 e 2, número 1. E a segunda entre o 3 e o 4, número 3. Então, buta 1,3 dieno. Dieno porque essa estrutura pertence à classe dos alcadienos, com duas ligações duplas. Mais um exemplo. Então, aqui eu tenho um alcadieno, a presença das ligações duplas. A cadeia ela apresenta 6 carbonos. E eu preciso numerar. Para que numerar? Para poder localizar as posições das ligações duplas. Então, nesse caso, a extremidade mais próxima da primeira ligação dupla, nesse caso, tanto faz. Pode ser a direita quanto a esquerda. Começando a partir da esquerda, eu tenho a primeira dupla aparecendo no carbono 2. Mas se começássemos pela direita, a primeira dupla também iria aparecer no carbono 2. Certo? Então, a primeira dupla entre o carbono 2 e 3, menor número 2. E a próxima dupla entre os carbonos 4 e 5, menor número 4. Então, eu tenho uma cadeia com 6 carbonos,
hexa, 6 carbonos, a letra A para ficar foneticamente correta, hexa 2,4. Por quê? Porque eu vou ter as ligações duplas entre os carbonos 2 e o carbono 4. A vírgula aqui é importante para poder separar e localizar corretamente. Sem a vírgula, ficaria 24. Então, quer dizer que a ligação dupla estaria no carbono 24. E, observando a estrutura, nós não temos uma estrutura com 24 carbonos. Então, 2,4 dieno, por termos duas ligações duplas. Esse aqui é mais um caso de um alcadieno de cadeia normal. Por que cadeia normal? Porque eu tenho apenas duas extremidades. Mas, Alex, se tiver um alcadieno ramificado? Sem problema. A cadeia principal, maior sequência de átomos de carbonos, mas que contenha as duas ligações duplas. Então, aqui está a nossa cadeia principal. Eu preciso numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da primeira ligação dupla. Nesse caso aqui, é a extremidade direita. Ela está mais próxima da primeira ligação dupla. E preciso localizar também a posição da ramificação. A ramificação, nesse caso, aqui é o grupo CH3, que chamamos de metil. Onde o grupo metil aparece? Ele aparece no carbono 4 metil. Então, eu começo pela localização e o nome da ramificação, 4 metil. A cadeia principal, turma, tem quantos carbonos? 8 carbonos. Prefixo para 8, oct. Eu acrescento a letra A para ficar foneticamente correto. Octa. E onde estão as ligações duplas? Entre o 2 e 3, menor número 2, e entre os carbonos 5 e 6, menor número 5, 2,5 dieno. Então, para alcadienos de cadeia ramificada, cadeia principal, maior sequência de átomos carbonos, mas que contenha as duas ligações duplas, devo numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da primeira ligação dupla e localizar também a posição da ou das ramificações. O nome fica a localização da ramificação, o nome da ramificação, quantidade de carbonos na cadeia principal, localização das ligações duplas, separadas por vírgula, e a terminação de eno. Certo? Bom, além dos alcadienos, eu vou ter uma outra classe de hidrocarbonetos, os cicloalcanos. Já falamos de alcanos. Vamos relembrar. Alcanos são hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples, mas a cadeia é aberta. Nos cicloalcanos, eu também vou ter somente ligações simples. No entanto, qual é a diferença? Os cicloalcanos, eles vão apresentar uma cadeia fechada, por isso o termo ciclo. Ciclo, cadeia fechada. Então, cicloalcanos são hidrocarbonetos que apresentam ligações simples entre os carbonos, mas a cadeia ela é fechada. Os cicloalcanos também são conhecidos como cicloparafinas, hidrocarbonetos cíclicos, cadeia fechada, que apresentam somente ligações simples. Portanto, também são hidrocarbonetos saturados. Alguns exemplos de cicloalcanos. De forma geral, a gente simplifica usando a fórmula geométrica correspondente. Então, um cicloalcano de 3 carbonos. Então, a gente simplifica para um triângulo. Sua fórmula, C3H6. O cicloalcano de 4 carbonos. Aí nós vamos simplificar para um quadrado, certo? C4H8. Um cicloalcano de 5 carbonos, como aqui representado. A gente pode utilizar a forma de um pentágono, C5H10. A fórmula geral dos cicloalcanos é CnH2n. Então, eu vou ter sempre o dobro de hidrogênios em relação à quantidade de carbonos. Último exemplo que eu citei, o ciclo de 5 carbonos. Então, ele vai ser um C5. E quantos hidrogênios? Qual o dobro de 5? 10. C5H10.
E a nomenclatura dos cicloalcanos? A nomenclatura dos cicloalcanos, eu vou acrescentar o termo ciclo à quantidade de carbonos. Então, o cicloalcano de 3 carbonos, vou chamar de ciclopropano. 3 carbonos, prop, mais a terminação ano. Só que eu vou acrescentar o prefixo ciclo, ciclopropano. Se eu tenho um ciclo de 4 carbonos, o prefixo é but, butano. Eu acrescento ciclo, ciclobutano. 5 carbonos, o prefixo é pente, pentano. Acrescento ciclo, ciclopentano. 6 carbonos, né? Um hexágono. 6 carbonos, hexano. Eu acrescento a terminação, o prefixo ciclo, ciclohexano. Então eu vou ter o cicloheptano, ciclooctano e assim por diante. Agora, se nesse ciclo existir ramificação, essa ramificação ela deve ser acrescentada ao nome do ciclo. Então, se eu tenho um ciclopropano com a ramificação metil, então metil ciclopropano. Se eu tenho em um ciclopentano, eu tenho um acréscimo da ramificação etil. Então, eu vou acrescentar etil ao termo ciclo. Etil ciclopentano. E se aparecer mais de uma ramificação? Se as ramificações forem diferentes? Existindo 2 ou mais ramificações, devemos numerar os carbonos do ciclo, partindo da ramificação mais simples. Então, esse é o detalhe. Partindo da ramificação mais simples. Olha só, eu tenho um ciclo de 4 carbonos, né, ciclobutano, só que ele apresenta 2 ramificações. Eu tenho aqui um grupo metil e aqui embaixo um grupo etil. A ramificação metil e a ramificação etil. Qual é a ramificação mais simples? A mais simples é aquela que tem menos carbonos. Então é o grupo metil. Então, onde está o grupo metil? Lá eu vou colocar a numeração 1, de carbono 1. Então, a numeração vai começar pelo carbono que tem a ramificação mais simples. E aí eu vou seguir a numeração, que pode ser tanto no sentido horário, ponteiro dos relógios, como no sentido anti-horário. Eu vou escolher o sentido que resultar nos menores números possíveis. Nesse caso, eu vou seguir o sentido horário, certo? Porque o grupo etil, a próxima ramificação, ela aparece logo em seguida. Então, sentido horário. O termo vai ser 1-metil, porque é o carbono que tem a ramificação mais simples, 1-metil, 2-etil, ciclobutano. Então, se eu tenho ramificações diferentes, o carbono 1 é o carbono que tem a ramificação mais simples, e a partir daí eu vou seguir a numeração, que pode ser no sentido horário ou anti-horário. Vou escolher o sentido que resultar nos menores números possíveis. Aqui na química orgânica, nas regras de nomenclatura, os nomes dos compostos devem sempre apresentar os menores números possíveis. Isso serve tanto para as ramificações, também para as insaturações. Quando a gente escolhe a cadeia principal, o objetivo é definir, quando a gente escolhe a cadeia principal e a partir daí começa a numeração, o objetivo é sempre obter os menores números possíveis, tanto para a ramificação quanto para a insaturação. Bom, vimos os alcadinos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, que apresentam 2 ligações duplas, cicloalcanos, cadeia fechada, que apresentam somente ligações simples. Também nós temos uma outra classe de hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos
são os que possuem um ou mais anéis benzênicos, também conhecidos como anéis aromáticos, em sua molécula. O benzeno, que é o aromático, é o composto aromático mais simples, né? Ele tem a seguinte estrutura, turma. Então, na verdade, é o quê? Ele é um hexágono, ou seja, ele é um ciclo de 6 carbonos que apresentam ligações duplas alternadas. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Essa representação eu posso simplificar para essas outras duas que aparecem aqui na tela para vocês. Então, essa representação ou essa estrutura ela é chamada de benzeno, né? Ou composto benzênico. A presença de um anel benzênico, um ou mais anéis benzênicos, eu vou ter uma estrutura denominada composto aromático. Então, alguns exemplos de compostos aromáticos. Nós temos o tolueno, que ele é um bálsamo extraído de uma árvore originária da Colômbia. Um produto muito conhecido é o naftaleno, que a gente conhece pelo termo naftalina. Então, o naftaleno ele já vai apresentar o quê? 2 anéis benzênicos juntos. Nós temos também o antraceno, que é um óleo obtido a partir do carvão mineral. Já o antraceno, você observa a presença de 3 anéis benzênicos, certo? Se tiver pelo menos um anel benzênico, o composto ele já vai ser classificado como composto aromático. Para os compostos aromáticos, nós não temos uma fórmula geral. Não temos. Então não existe. Assim como acontece nos alcanos, CnH2n mais 2, ou como nós vimos nos alcadienos, CnH2n menos 2, os compostos aromáticos nós não vamos ter uma fórmula geral. A sua nomenclatura ela vai utilizar o termo benzeno, e aí acrescido das ramificações. Então, o benzeno que apresenta um grupo CH3, então eu vou chamar de metilbenzeno. No caso dos hidrocarbonetos aromáticos, né, os termos, a nomenclatura usual, ela ainda é muito utilizada. Então, o metilbenzeno, ele é popularmente, entre os químicos, conhecido como tolueno. Então, se você estiver conversando com outro químico, ou se você ouvir a conversa dos químicos, dificilmente eles vão chamar de metilbenzeno, vão chamar de tolueno. Mas, para a IUPAC, né, seguindo as regras da nomenclatura oficial, é ramificação mais o termo benzeno. Então, metilbenzeno. Se eu tenho um benzeno com várias ramificações, o que acontece? O carbono 1 é o carbono que tem a ramificação mais simples, como acontece nos cicloalcanos. E a partir daí eu começo a numeração, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, a fim de obter os menores números possíveis. Então, no próximo exemplo, eu tenho o 3-etil, 1,2 de metilbenzeno. Observe que esse carbono recebeu o número 1 por ter a ramificação mais simples, que é o grupo metil, e a numeração ela se deu no sentido anti-horário. Mais alguns exemplos. Então, aqui eu tenho 1,2 de metilbenzeno, então carbono 1, e vou seguir no sentido horário. Então, 1,2 de metilbenzeno, carbono 1, sentido horário, 3,5, 1,3,5 trimetilbenzeno, carbono 1, e seguir no sentido horário, vou ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tetrametilbenzeno. Também é muito usual a nomenclatura ortometapara, mas só quando tivermos o benzeno com 2 ramificações. O termo orto representa as posições 1 e 2, o termo meta as posições 1, 3 e o termo para as posições 1, 4. Então, orto de metilbenzeno, meta de metilbenzeno, para de metilbenzeno. Ok, turma? Então, na nossa aula de hoje, trabalhamos
a classe dos hidrocarbonetos alcadienos, cicloalcanos e os compostos aromáticos. Alcadienos, cadeia aberta com 2 ligações duplas. Cicloalcanos, cadeia fechada, mas que apresenta somente ligações simples. E aromáticos são os compostos que apresentam pelo menos um anel benzênico. Ok, turma? Muito obrigado e até a próxima.